Oi pessoas! Hoje o que é que vai ter no meu canal? O que vai ter no meu canal? Hoje eu venho com um assunto que é o seguinte, gente. Onde Deus me levou? Onde Deus me levou, né? Porque para quem não sabe, Deus leva a gente, né? A caminhada da gente, ela acontece assim. Deus vai te levando, Ele vai te mostrando, vai te conduzindo. É assim que funciona, né? Na caminhada espiritual, quando você verdadeiramente está em contato com a luz, quando você verdadeiramente está em contato com Deus, Deus sai te levando até os lugares, Ele te tira dos lugares, Ele te mostra outros horizontes, coisas acontecem no seu mental, coisas acontecem na sua vida, coisas acontecem na sua energia, né? E no seu conhecimento, no autoconhecimento, no conhecimento do todo, né? De todas as coisas. Tudo isso acaba sendo incrementado por Deus, né? Quando Ele te conduz pelo caminho do conhecimento, quando Ele te conduz pelo caminho do conhecimento. E eu vou falar para você o seguinte, hoje eu quero falar sobre a minha comunhão. Hoje eu quero falar sobre a comunhão, hoje eu quero falar sobre por onde caminhei, né? Por onde fui conduzida. Eu já coloquei um vídeo aqui no canal falando um pouco sobre mim, né? Mas o que eu venho falar hoje é sobre por onde Deus te leva. Quando você está seguindo a luz de Deus vai te mostrando muitas coisas, né? O oculto, a luz divina de Deus. Porque quando a gente fala do oculto, muitas pessoas pensam que o oculto está ligado a coisa ruim, a coisa negativa, e não é. Porque Deus também se encontra no oculto, né? Então, é mais uma questão de que é um mundo não desbravado por muitas pessoas ainda, né? Não que elas se lembrem, né, dos mundos, não que elas se lembrem desse mundo, nem que elas se lembrem desse desbravamento, né? Que outrora elas também já permearam, mas pela condição terrena e pela elevação espiritual, dependendo do estágio que você está, você não tem contato com esse sobrenatural, acaba não tendo contato com essa coisa mais oculta. Sempre fui cristã, né? De família católica, eu nasci católica, não que eu nasci católica, mas eu nasci, fui batizada no catolicismo, essa coisa toda. E frequentei, não era de frequentar muito, mas sempre que ia no catolicismo, né? Ia na igreja e tal, mas não era uma pessoa assídua à igreja, né? Porque a minha família, não a família, por exemplo, a parte a família do meu pai, católica tremenda, né? Sempre na igreja todo final de semana. Mas eu e a minha mãe e meus pais não, a gente sempre ia a gente sempre orava em casa, aquela coisa, né? Cada um vai estudando, vai buscando aquilo que lhe apraz, mas pregando a palavra de Deus em casa, orando a Deus, sempre falando muito de Deus, mas sem frequentar nenhum lugar, né? Mas pode-se dizer que eu era católica, porque eu fui batizada no catolicismo, né? Então, quando eu fui crescendo, eu fui sempre, não que eu busquei o catolicismo, não que eu caminhei pelo catolicismo, mas eu caminhava por aquela redondeza ali de Jesus Cristo, mediante um pouco a Igreja Católica, todas as comemorações, essas coisas todas, tudo rodeando ali o princípio do catolicismo, né? Porém, a gente foi crescendo, eu fui crescendo, né? Como eu já falei para você no outro vídeo, minha mãe gostava também de ir no espiritismo, né? No espiritismo kardecista, né? E eu não gostava de ir, eu nunca ia, né? Mas quando, às vezes ela dizia, vamos hoje comigo, não que minha mãe fosse uma pessoa assídua no espiritismo, mas ela gostava de ler ela gostava de vez em quando ir no centro, né? Pra fazer uma oração, ficar lá ouvindo uma palestra. E de vez em quando ela queria que eu fosse, né? Ela falava, vamos com a gente pra você conhecer, então vamos com a gente hoje, né? Mas eu nunca ia, porque eu nunca me sentia bem, eu não gostava do local, né? Eu não gostava não do contato sobrenatural, não era nem nada disso, a questão em si, né? Sobre a doutrinação, sobre o dogma, mas era que eu não me sentia bem no lugar, sabe? Eu ia lá, ficava aquela situação assim meio estranha, eu sentia coisas estranhas, né? Como se o lugar mesmo tivesse uma energia estranha, né? Então, muitas pessoas vão dizer assim, mas você não gostava porque, na verdade, o que tinha com você eram espíritos negativos que não queriam estar lá, né? As pessoas vão dizer isso, né? Mas eu me conheço muito bem, sei quem sou, né? Fui uma pessoa de Deus, mesmo sem frequentar muito a igreja. Mas dentro do meu eu tinha uma tremenda devoção a Deus,
porque era uma coisa minha, né? Minha mãe também, ela gostava muito de orar em casa, de fazer as coisas dela, né? E eu tinha a minha devoção a Deus sobre todas as coisas, aquela coisa sedenta divina, né? Eu sempre fui uma pessoa muito ligada a Deus, 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 né? O meu colégio que eu estudava era católico, mas eu tinha essa sede divina, sabe? Eu sempre tive essa coisa com Deus, né? E querendo ou não, sem saber ainda como, mas eu tinha ainda uma ligação energética com espiritualidade, com essas coisas todas, né? E que eu ficava pensando assim, sabe? Ah, uma coisa de Deus, Deus que sabe o que é que ele mostra, Deus que sabe o que é que ele manda, né? Às vezes eram coisas que não eram tão legal, às vezes eram coisas que eram legais. Sabe essas coisas quando você é criança, né? Quando você é criança, você está conhecendo ele, você não sabe muito bem, né? Mas uma coisa eu sabia, que eu não gostava de ir para o espiritismo, que eu não gostava de frequentar o ambiente do espiritismo, que eu não gostava. Eu não gostava porque eu não era o que eu queria para minha vida, sabe? Não era o que eu queria para minha vida. Dentro do meu coração sempre repudiava, né? Não porque eu tenho, porque você acha que o kardecismo é ruim, porque você acha que isso... Não, mas o que eu venho falar aqui é da minha caminhada, né? Na minha trajetória, eu sabia que tudo aquilo que acontecia ali no espiritismo são coisas muito simples e coisas muito simples que eu digo assim, são coisas... Eu sabia que tudo que acontecia ali no espiritismo, ou tudo que acontecia no centro espírita, que não, no centro espírita kardecista, não é tudo isso que acontece, no sentido de que as pessoas pensam, quando você vai no centro espírita kardecista acontece milhares de coisas, fenômeno. Não. Às vezes as pessoas só vão dar um passo, vão fazer uma oração para as pessoas, vão fazer uma palestra. Não tem nada desses eventos tão gigantescos, né? Com muitos eventos sobrenaturais, não. Tem tem centros que tem, né, esse tipo de manipulação, não é manipulação, mas de evento acontecendo, e tem outros que não. Então, mas o que minha mãe gostava de ir era mais naquele centro que dava mais palestras, era uma coisa mais branda, assim, não falava tanto não tinha muito contato com a espiritualidade, essas coisas assim, no sentido de estar tendo aquele movimento espiritual, né? Era mais uma palestra sobre vida após a morte, sobre os mundos de Deus, sabe essas coisas? E sobre as coisas que eram psicografadas, era mais esse tipo de coisa. E que eu não gostava, eu era criança, eu não gostava nem de assistir, né? E nem de frequentar também a aula das crianças. Não era uma prática minha, eu não me sentia bem, né? Porque dentro do meu coração eu sabia que tudo aquilo que era dito ali era verdadeiro. Porém, tinha algo mais, tinha algo a mais, tinha algo muito maior que não estavam escritos ali naqueles livros, não estavam sendo falado ali naquelas palestras, né? Então, é como se eu achasse assim, é como na minha opinião, tá, gente? Isso é a minha experiência com a espiritualidade. Na minha experiência, no meu caminho, eu olhava para aquela situação e dizia o seguinte, tem coisa faltando aqui nesse lugar, não é bem assim, sabe? No meu coração dizia isso. Tem partes que são assim mesmo, mas tem outras partes que não são bem assim como está sendo colocado, né? Então, eu falava o seguinte, sabe de uma coisa? Eu quero ficar no eu quero seguir meu caminho espiritual sozinha, sem ter que frequentar lugar nenhum, e eu vou frequentar o lugar que Deus quiser que eu frequente. Se Deus botar no meu coração que eu tenho que ir em algum lugar, eu irei em algum lugar. Agora, se Deus não colocar no meu coração, se Deus simplesmente deixar que eu conduza como eu acho que tem que conduzir, então eu também acredito que eu estou exercendo o meu livre-arbítrio e fazendo aquilo que eu acredito para o meu espírito. Porque eu sempre fui muito convicta do meu espírito. Do aprendizado que tenho dentro do meu coração, né? Com a espiritualidade, com o mecanismo, com tudo que acontecia, né, ao meu redor. Então, eu sabia que Deus estava no comando de tudo, né? Então, eu falava o seguinte, eu vou sentindo o que o meu coração pede. Se meu coração disser que não é, e ponto final. E não frequentei. Minha mãe chegou aí algumas vezes, tudo... Mas eu não frequentei mais, não era uma coisa que eu gostava mesmo. Vamos sentar aqui para conversar sobre espiritismo, também não era uma coisa que eu tinha uma vontade, né? Mas eu caminhava, porque eu não olhava para aquilo como se aquilo fosse um jogo de mentiras. Não, aquilo ali tudo é verdade, né? Então eu venho falar para você que muitas vezes acredita e pensa que o espiritismo não é algo verdadeiro. Não, o espiritismo é verdadeiro, ele é muito verdadeiro, né? Porém, o que eu digo é o seguinte, dependendo das pessoas que conduzem aquela trajetória do espírita ali,
Por exemplo, o que eu estou querendo dizer com isso? Dependendo da pessoa que cuida do centro espírita, depende da pessoa que dá palestra, depende dos médiuns, dependendo de tudo, né? Dependendo de tudo, como são a conduta dessas pessoas, né? Porque muitas vezes você não sabe o que acontece no íntimo delas, né? Elas falam, como eu digo para vocês, nos templos todo mundo é maravilhoso. Agora na sua vida pessoal, a gente tem que ver como é que ela conduz a vida dela, né? E dependendo de como as pessoas conduzem a vida delas, quando elas se colocam a falar sobre espiritismo ou a falar sobre coisas sobrenaturais, ela tem que tomar cuidado, porque ela abre portais, né? Elas abrem portais. E quando você abre os portais, você tem que ter um cuidado, né? Porque nem tudo que vem através do portal é coisa de Deus, né? Às vezes é a negatividade, e às vezes no meio de tudo isso, por isso que eu digo, a negatividade gosta muito desses lugares, né? Ou de pessoas que gostam de falar sobre isso, ou de pessoas que gostam de estar no meio disso. Por quê? Porque é exatamente o mundo deles. É você estar abrindo uma brecha para esse portal ser aberto aonde ele tiver que ser aberto e vir trazer, enganar, fazer tudo o que tem que fazer. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, todo o espiritismo, ele é algo negativo? Ele é algo que está sendo dominado pela negatividade? Não. É o que eu digo para você. Dependendo de quem conduz, dependendo de quem cuida do centro espírita, dependendo de quem é o médium, dependendo da conduta dessas pessoas, elas realmente têm um contato com a luz divina, né? E aquele contato que diz que vem ligado à luz divina, exclusivamente pelo merecimento ou do médium ou da pessoa que está conduzindo aquilo tudo, né? Então, por isso que eu digo, como não era a minha vertente e eu não curtia isso, não é uma coisa que eu frequentei, eu não frequentei, mas sei, né? Sei muito sobre, né? Sei muito sobre, já vi, já um monte de coisa. Eu não fui assídua, mas conheço, né? Por isso eu digo para você que muitas vezes eu aproveito para dar esse gancho aqui. Tem muitas pessoas que falam sobre o espiritismo. Depois eu vou até aproveitar esse gancho aqui para já estar elucidando. Eu vou aproveitar esse gancho já para estar elucidando essa questão do médium, tá? Eu vou falar já aqui do médium. Eu parei, como eu estou falando para você, para a gente ver na nossa trajetória desse vídeo. Eu quero deixar bem claro para você como conduziu até agora. Então é o seguinte, sempre fui católica, tinha Deus no meu coração, Jesus Cristo, né? Jesus Cristo e Deus acima de tudo, muito fortemente, sou uma pessoa muito assídua, mesmo sem ter frequentado tanta igreja católica, porque eu não tinha ligação com dogmas, mas Deus era acima de tudo dentro do meu coração, tudo meu é Deus, 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 sempre comandando a minha vida, desde que eu era pequenininha, uma sede muito forte por Deus, tendo essa ligação meio espiritual, não ligado ao espiritismo, mas espiritual com Deus mesmo, coisas acontecendo, sabe, essas coisas assim. Porém, fui ao centro espírita, minha mãe gostava de ir, eu não gostava de ir, essa questão toda, paramos por aí, tá? Ainda estamos aí, calma.